a gente quer agradecer a presença dos três, né, por disponibilizarem o tempo deles para estar aqui com a gente. Então, só para apresentar a Lina um pouco, né, a Liga Nacional dos Acadêmicos em Biotecnologia é uma instituição estudantil sem fins lucrativos, e os nossos objetivos são integrar os cursos de biotecnologia no Brasil, debater aspectos relevantes para a consolidação e reconhecimento dos profissionais da área, solucionar os anseios dos profissionais formados e em formação, promover eventos para divulgar a biotech e também ter a capacidade de representar os estudantes e os profissionais da área. Só para apresentar um pouco os nossos convidados, a Ana Luísa Barbosa, que é graduada em Biotecnologia pela UNB, onde ela realizou projetos de pesquisa em colaboração com o Instituto de Química e também com a Universidade Católica de Brasília. Também estagiou na Fiocruz da Bahia. Tem mestrado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, em Biologia Molecular e Celular. Atualmente é técnica de laboratório da Fiocruz, atuando no processamento de amostras de pacientes na execução do inquérito epidemiológico de Covid-19 em Salvador. Também cursa uma pós-graduação em Engenharia de Bioprocessos, iniciada em 2020. O Leonardo Pimentel é graduado em Biotecnologia, também na Universidade de Brasília, possui mestrado pela Universidade de Campinas, no programa de Genética e Biologia Molecular, com ênfase em Imunologia, possui vivência internacional na California State University São Marcos, e tem grande experiência na área de Imunologia e Controle de Qualidade microbiológico, tendo trabalhado em diversas empresas privadas, como a Miralles, a TIE Analítica e na Mars, que é o seu local de trabalho atual. E para terminar, a Rebeca Baiotti. Baiotti. Vamos cortar essa parte, tá. Agora, e também a Rebeca Baiotti. Gente, socorro. Baiotti, né? Baiotti. Tá. A Rebeca Baiotti Viana, bacharel em Biotecnologia pela Universidade de Brasília e pós-graduanda em Vigilância Sanitária. Ela possui vivência internacional pelo Ciências Sem Fronteiras, né, nas instituições Georgia Institute of Technology e pela New York University também. Tem experiência com qualidade de serviços e processos e, atualmente, a dedicação dela está voltada para a gestão de qualidade e segurança do paciente, através do mapeamento de processos, gestão de projetos, promoção de capacitações, treinamentos e etc. Então, agora eu vou partir para as pautas, né? Então, primeira pergunta, e aí vocês podem falar ou em ordem alfabética, conforme eu apresentei, ou a gente vai fazendo meio que no natural mesmo, como vocês preferirem. Primeira pergunta, então, como foi a trajetória de vocês na graduação e como que a Universidade de Brasília foi importante na formação de vocês? Aí vocês podem falar de projetos de extensão, de estágios e tudo mais. Certo, acho que por ordem alfabética sou eu, então, né? Durante a minha trajetória na UNB, eu passei por altos e baixos aí, acho que o pessoal que conviveu comigo alguns semestres vai perceber que por um período a gente estava junto, por outro a gente não estava. Então, eu passei por uma mudança de curso, onde eu entrei na UNB procurando, na verdade, eu saí do ensino médio, e ao ingressar na universidade, eu procurava áreas principalmente que fossem do meu agrado, das disciplinas que eu conhecia. Acho que a gente sai do ensino médio com uma visão ainda um pouco crua do que vai ser a universidade, de definir a sua vida dali para frente. Sim. Então, eu gostava muito de exatas, sempre tive muita facilidade com biologia, com matemática, física, química, eram as áreas que eu gostava mais. No entanto, eu sempre tive assim, um pouco de receio em fazer um curso específico, em cursar ou especificamente química ou especificamente biologia, e fugir um pouco das outras coisas que eu também gostava. E aí me veio, então, os meus pais moravam em Planaltina, na época não era dentro ali do plano piloto, e no campo de Planaltina tinha o curso de Ciências Naturais, que englobava, então, física, química, biologia, matemática, essas coisas que eu gostava. E aí eu entrei nesse curso, mas eu me deparei, então, com a licenciatura. É um curso de licenciatura especificamente, não te dá uma opção de bacharel. E eu tive, assim, alguns conflitos pessoais em pensar que eu seria professora de ciências naturais e que eu não poderia ir tanto além disso. E aí eu optei, então, por mudar de curso. Foi quando eu descobri que no Darcy a gente tinha a opção da biotech.
Eu não conhecia muito a área, não vou negar, assim, foi uma área nova que eu descobri o curso olhando a lista mesmo de cursos da UNB, e eu me apaixonei. Então, eu comecei a cursar algumas disciplinas antes de mudar de curso, que foi quando eu conheci, inclusive, o Léo e a Rebeca, a gente chegou a cursar fisiologia junto. Então, foi a primeira disciplina que eu peguei, na época não tinha pré-requisito, foi bem traumático. Mas eu descobri, naquela época, que eu gostava, que o curso era o que eu esperava. Então, conhecer, estar ali diante das disciplinas que eu tinha maior facilidade, que não ia me dar essa restrição de apenas dar aula, foi o que abriu o meu coração mesmo para a biotech. Então, foi aí que eu mudei de curso definitivamente, entrei para a biotech e me apaixonei. Logo no primeiro semestre, eu comecei a frequentar os laboratórios, já procurei aquelas disciplinas que abrem as nossas portas para a iniciação científica. Então, a gente tem essas oportunidades de cursar disciplinas que se chamam estágios. Então, eu pude cursar essas disciplinas, pude realizar projetos de iniciação científica, e foi aí que eu fui conhecendo várias áreas. Então, depois, no mestrado, quando eu cheguei a estar dentro da Universidade de São Paulo, é que eu dei mais valor ainda à Universidade de Brasília. Então, a Universidade de São Paulo, ela é referência, é um grande nome. Quando você fala que fez qualquer coisa na USP, as pessoas ficam, nossa, a USP. Mas é uma universidade extremamente tradicional. Então, você está dentro ali da sua grade curricular, das disciplinas que você tem que fazer, de cumprir as suas tarefas. E a UNB não, ela te abre portas, te abre um leque enorme de você cursar disciplinas optativas, de cursar disciplinas de módulo livre, que te deixam conhecer outros cursos, outras áreas, deixam você se especializar no que você quer. Então, se você quiser ir mais para a área de biologia celular, você pode investir nessas disciplinas dentro do seu módulo livre. Se você gosta mais de uma área vegetal, você pode. Se você quer ir para a área de saúde ou para a área animal. Então, dentro desse contexto de ter uma grade mais aberta, eu acho que a UNB favorece a formação de profissionais mais qualificados. Então, para mim, essa foi uma grande visão que eu tive depois de muito tempo. Acho que quando a gente está lá, a gente não tem noção do quanto a universidade pode colaborar para o seu aprendizado extracurricular. E, além disso, quando eu fui fazer o estágio, a maioria das pessoas optavam por fazer o estágio profissionalizante final dentro de um laboratório que já estava cursando uma iniciação científica, como se fosse um facilitador. Eu já estou por aqui, posso fazer aqui mesmo, já é uma coisa que eu sei. E essa foi uma opção que eu não tive. Então, eu pensei, eu preciso sair um pouco da casinha, conhecer o que é um laboratório fora da UNB, o que é um ambiente de trabalho fora da UNB, e usei do meu estágio profissionalizante para isso. E foi isso, eu acho, que abriu grandes portas para mim, sair um pouco de dentro da UNB também. Apesar da UNB ser maravilhosa, você precisa conhecer outros lugares. E aí, então, eu vim fazer o estágio na Fiocruz Salvador, aprendi muitas coisas diferentes do que eu conhecia na UNB, e aí você descobre que, se você tiver um pouquinho de coragem, você pode ir para qualquer lugar. Então, acho que a minha trajetória na época da graduação foi essa, assim, bem resumidamente. Perfeito. Léo? Posso ir? Vai. Bom, então, assino embaixo em tudo que a Ana disse, né? Deu um flashback maravilhoso aí. A minha trajetória na graduação, ela também foi tranquila, eu diria. Eu consegui passar no meio do terceiro ano para a biotech. A biotech era um curso novo, acho que estava no quarto ano quando a gente entrou, eu e a Rebeca, a gente é da mesma turma. E como eu posso dizer? Eu também não conhecia muito do curso, né? Mas eu pesquisei. Eu gostava muito de biologia, gostava muito de química, e eu vi que a biotech tinha essas duas frentes muito fortes no ensino médio, né? Eu estava pensando, aí eu optei por biotech, mesmo também não tinha aquele 100% de certeza do que eu estava fazendo, mas eu gostava das matérias da grade e gostava da proposta do curso, e aí fui e entrei. E como a Ana falou, tipo, a gente sempre teve muito essa facilidade de puxar as matérias que eram do nosso agrado, né? Na época, a grade ela não era tão bem sedimentada, eu diria, que nem é hoje.
Então a gente tinha que mesmo ir atrás, né, de matérias que estavam mais perto da gente ali, tanto que eu puxei muita matéria de química, que a gente tinha pouca matéria e eu queria fazer também, queria fortalecer essa parte de química orgânica, laboratório. E no final fui puxando as matérias que eu queria mais para imunologia e biologia molecular também, que era a frente que eu trabalhava mais. E eu acho que o que a Ana falou é realmente muito importante, que a gente tem que dar muito valor à UNB, porque ela dá essa possibilidade para a gente de expandir do lado que a gente quer, né? Coisa que em outras faculdades acaba ficando um pouco engessado. E tem que dar valor realmente aos programas de estágio, aos programas de extensão, porque é aí onde a gente vai ganhar a nossa experiência, né? É aí onde a gente, parece clichê, mas é aí onde a gente consegue aplicar a parte teórica na parte prática, né? Quanto mais você conseguir se envolver em programa de estágio, em programa de extensão, vai ser bom para você. Eu fiz um estágio no laboratório de imunologia e inflamação com a Kelly. Depois fui para os Estados Unidos fazer um intercâmbio, né, na California State University. Fiz um estágio lá na UCLA, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. E esse estágio que eu fiz, ele foi tão denso que eu já consegui contabilizar ele como o estágio final da graduação. E a Rebeca conseguiu fazer o mesmo também com o estágio dela. Então foi muito proveitoso para a gente fazer esse estágio lá fora, porque além da grande experiência que a gente teve de fazer um estágio na universidade de ponta, a gente conseguiu já matar esse tempo, né, do final como estágio final do nosso curso. E aí eu voltei, fiz estágio na parte de fisiologia vegetal também, então a gente foi para um lado totalmente diferente. Depois voltei para imunologia molecular, para outro estágio, então fiz estágio em quatro laboratórios diferentes durante a graduação, porque eu realmente queria ter aproveitar o que a UNB consegue dar para a gente, entendeu? De testar todos os campos e ver realmente como é a frente, como é cada uma das grandes frentes dentro da universidade, né? Então há de se valorizar muito essa parte aí. E acho que no final foi isso. Aí sobre o UNB, basicamente foi isso. Vim para o mestrado depois para a Unicamp, universidade de ponta também, né, da América Latina. E realmente foi na Unicamp que eu descobri também o valor da UNB, né, na graduação. Vi que alguns pontos podiam melhorar e alguns pontos que a gente aprende a valorizar durante a UNB. Aproveitem muito a UNB, tudo que tem dentro dela, não só academicamente, como culturalmente e lazer e esporte também. Sempre fiz parte do time da UNB, de voleibol, sempre participei de todos os eventos culturais da UNB, e isso não me atrapalhou nem um pouco a me formar na graduação, muito pelo contrário, me trouxe muito mais êxito para me formar. E essa é a dica que eu tenho. Aproveitem tudo que a UNB tem para dar. Bom, ficar por último acaba que o pessoal resume tudo, né, do que a gente teria para falar. Mas, assim, eu sou muito suspeita para falar da UNB. A UNB é, tipo, meu xodó. Eu caí de paraquedas também no curso de biotech. Eu sempre gostei muito de biologia. Eu amava estudar biologia, estudar química. Mas eu tinha aquele certo preconceito, assim, de que eu não queria ser professora, né? Eu falei, ok, como que eu vou estudar tudo isso que eu gosto sem me prender necessariamente ao cargo, à profissão de ser professor, né? Apesar de que hoje em dia acabou que a vida deu voltas, virei professora, e hoje em dia é o máximo respeito, né? Desde sempre, mas assim, máximo respeito. E aí eu olhei assim, eu falei, nossa, eu gostei desse curso aqui, um nome chique, tanto que hoje em dia todo mundo fala, né? Nossa, biotecnologia, parece mó difícil, parece mó chique. E eu falei, vou fazer isso aqui. Assim, me apaixonei pela grade, entrei também no meio do terceiro ano, as coisas foram fluindo, era para ter dado tudo errado. Hoje em dia que eu fiquei sabendo que a gente fez um processo um pouco arriscado de processar o colégio para poder dar o diploma, era naquela época que, graças a Deus, teve uma lei falando que se você cumprisse 75%, você podia entrar. E eu e uma colega, a gente continuou indo para o colégio até outubro, porque a UNB tinha atrasado, né, por conta Ai, como é que fala? Das greves, né?
tinha atrasado, então tudo assim encaixa direitinho pra gente começar, tanto que falando isso chega a dar uma nostalgia, porque foi uma época assim maravilhosa, foi uma época muito boa, tenho muita saudade. E eu não tenho do que reclamar do período, né, da faculdade, foi muito bom. Eu digo que eu aproveitei ao máximo do que eu podia aproveitar com o entendimento que eu tinha na época, né? Eu só fui me dar conta no final, assim, de que eu poderia explorar um pouco mais, num sentido que nem todo mundo falou, a UNB ela te dá muitas oportunidades de explorar outras áreas, né, de explorar outros cursos, de você ir se descobrindo, né? A UNB ela te dá essa possibilidade. Só que eu sinto que no começo eu estava muito focada de não, tem que seguir o curso aqui, a grade. No máximo a gente adiantava algumas matérias, mas a gente ia seguindo o fluxo ali. Até que eu nunca vou esquecer, minha mãe me falou assim, Rebeca, você não está numa faculdade, você está numa universidade em que você pode estudar o que você quiser, assim, né? Se você tentar, você pode estudar o que você quiser. E aí eu nunca vou esquecer, porque foi quando me deu um clique, assim, já estava mais ou menos no final do curso, e eu falei, vou fazer introdução à contabilidade, vou fazer introdução à administração, fiz gestão da qualidade, que foi algo que me abriu portas para o que eu estou trabalhando hoje em dia. Então, eu sou muito grata à UNB, né, a Universidade de Brasília, por tudo que ela contribuiu academicamente, culturalmente, né, quando a gente é exposto a tanta diversidade. Eu tenho muita saudade de andar pelos corredores daquela universidade, e então sou muito grata ao UNB, né, além de, obviamente, ter aberto portas para o Ciência Sem Fronteiras, que foi, assim, uma experiência única na minha vida. Ao estágio, foi lá em que eu consegui participar do projeto dos Jovens Talentos, em começar essa parte da iniciação científica. Eu pude estagiar, se eu não me engano, acho que 4 anos ou 3 anos da minha graduação na Embrapa, apesar de eu não estar seguindo esse rumo, né, do laboratório, da parte acadêmica mesmo. Foi uma grande oportunidade de ter o meu primeiro contato com a experiência profissional, né? Então, assim, o UNB deu tudo, ela te dá todas as ferramentas, cabe a cada aluno saber utilizar, né, com a experiência que tem na época, com a mentalidade que tem, e eu faço das palavras do Léo a minha. Gente, aproveita o UNB, aproveita tudo. Por exemplo, eu poderia ter aproveitado mais, estava ainda no começo, né, mas a empresa Júnior, ter feito parte mais ativa no nosso CO. Então, assim, aproveitem porque a UNB é tudo de bom. Acho que, assim, é o que eu tenho para falar. A UNB tem uma grande contribuição na minha carreira hoje em dia, além de ser renomada, né, de ter nome e tudo mais. Então, acho que minha trajetória foi essa, foi muito boa. Mesmo que no final a gente fique um pouco perdido, né, mas acho que é normal. Então, é isso. Gostei muito, assim, do que vocês falaram, porque realmente, quando a gente está na graduação, a gente não tem muita noção dessas coisas de tipo, eu posso pegar várias matérias. Eu não sabia que em outras universidades essa dinâmica era um pouco mais rígida, assim, tipo, você tem que se manter mais nas coisas do seu curso. Então, achei isso bem interessante, assim, que vocês trouxeram. Aí agora, eu acho que para a segunda pergunta a gente pode inverter a ordem, então começar pela Rebeca, para ela não ficar sempre, tipo, enfim. Okay. Aí, então, segunda pergunta, né? De acordo com as diferentes vivências de vocês, né, tanto profissional quanto acadêmicas, qual vocês acreditam que seja o maior diferencial do profissional biotecnologista? Aí pode começar, Rebeca. Tá. Assim, a minha vivência é um pouco diferente do pessoal. Como eu disse, eu fui direto para o mercado de trabalho, então eu não me especializei na parte acadêmica de fazer um mestrado, doutorado, seguir por esse ritmo. Eu acredito que, assim, vendo na minha visão no mercado de trabalho, uma diferença de biotecnologista é que a gente é muito mais analítico, né? A gente é muito mais crítico, a gente tem uma facilidade maior de trabalhar com métodos, com protocolos. Então, assim, isso para mim é bem significante de eu ter tido isso como como é que fala, gente? Alicerce. Como uma base, assim, né? Tudo isso que a gente nos proporcionou, né? O curso, por exemplo, conseguir ser mais articulado para poder escrever relatório, para escrever artigo. Então, assim, eu acho que o biotecnologista ele sai muito mais preparado nesse sentido, e que eu vejo e realmente comprovo de que é muito importante no mercado de trabalho, você conseguir
ser transparente com os dados, né, transparente com a sua parte analítica, conseguir passar essa mensagem. Então, além de, claro, ser muito mais crítico, muito mais antenado. Então, acho que esse foi um grande ganho na minha formação como biotecnologista. Pode falar, Léo. Ah, tá. Eu acho que a Rebeca tocou num ponto que eu acho crucial. Ainda mais que eu sou da área de controle de qualidade, então eu mexo com análise 24 horas por dia. Para mim, essa é a palavra-chave do diferencial de um profissional de biotech comparado com biólogo, biomed, entendeu? Engenheiro, medvet, que a área onde eu estou tem todos esse tipo de formação. O biotecnologista ele tem um poder analítico muito forte, tanto no fundamento da análise quanto na execução da análise. A gente tem uma facilidade, a gente é formado para ter uma facilidade muito grande com protocolo, com metodologia, e ter embasamento de fundamentos na metodologia. Isso que é uma coisa legal que eu percebi, que a galera da biotech, eles têm um fundamento, uma fundamentação muito grande da parte analítica, entendeu? Muitas vezes eu vi, muitas vezes no mercado de trabalho, muita gente da biologia, da biomed, muito assim, tipo, esse aqui é o método, esse é o protocolo. Aí você pergunta, surge muito aquela pergunta, né? O porquê você está fazendo isso? Por que você acha que isso está acontecendo? Então, o troubleshooting, né, que a gente fala no controle de qualidade, a resolução desses problemas do biotech ele tem um clique muito mais rápido. Porque ele foi formado para isso, ter essa parte analítica muito bem desenvolvida. Então, esse é um dos pontos que eu acho que, inclusive, o curso tem que pesar um pouco mais, né, no desenvolvimento de metodologia e parte analítica. E o biotech, ele é muito formado para a indústria também. Então, essa parte eu acho muito diferencial também em relação à biologia e a biomed, principalmente, que a gente tem esse pensamento muito industrial sai muito do papel, sabe? Escalona muito rápido. As atividades são escalonadas muito rápido, tanto em relação a volume de produção, a volume de análise, quanto a metodologia mesmo. A gente coloca, no final da graduação, a gente coloca um pezinho muito perto da indústria. Então, para quem pensa no mercado de trabalho industrial, a biotech é muito boa, é um bom caminho. Então, eu acho que ficar por último, Rebeca, realmente concordo que a gente acaba concordando muito com as pessoas de antes. Então, isso que o Léo comentou e que a Rebeca comentou também são, acho que, pontos extremamente relevantes da nossa formação. Eu também trabalho diretamente, lado a lado, assim, com pessoas de outras formações. Então, na mesma mesa que eu trabalho, a gente tem farmacêutico, tem biomédico, tem biólogo, que trabalham ali diretamente comigo, e o que eu percebo é exatamente esse pensamento crítico, esse potencial de ser mais analítico e principalmente da execução direta na resolução do problema. Então, o que eu vejo muitas das vezes nas outras formações são um enfoque maior, não criticando outras formações, longe de mim. Eu acho que a gente está aqui para comentar mais sobre o profissional do biotech. Então, mas o que a gente considera dentro de um comparativo, por isso que a gente tem uma equipe com diversos profissionais, é exatamente essa. Então, eu vejo, por exemplo, dos biólogos, um potencial criativo muito maior. E a gente tem um potencial crítico muito maior. Então, às vezes a pessoa surge com diversas ideias muito legais, muito interessantes, e a primeira coisa que a gente faz é encontrar o erro. Por que isso vai dar errado? Por que isso não vai dar certo? Por que não se deve ir por esse caminho? Então, esse pensamento crítico é da nossa formação. A gente tá para evitar o problema. Então, mesmo que a gente tenha ideias muito boas, a gente tem que dosar o risco. Então, a gente tem esse potencial crítico, essa capacidade de resolução de problema e ainda mais uma capacidade executora. Então, eu vejo que dentro da biotech a gente aprendeu a executar diversas tarefas. Então, a gente passa por tantas áreas que esse aprendizado de executar, de ter essa experiência com diversas técnicas, de saber quais são os possíveis problemas, são, então, um fator que eu acho de destaque mesmo.
Eu estava conversando com o professor Spartak Astolfi, o da engenharia genética na UNB, que produziu a insulina recombinante, e ele falou justamente isso, assim, que a gente é capaz de transitar por várias áreas, tipo química, biologia, e ele falou que isso é um grande diferencial também da nossa área. Sim. Aí vou para a próxima pergunta agora, aí pode começar pela Ana Luísa de novo. Então, como que vocês são impactados? Bárbara, desculpa te interromper, acho que a gente pode começar pelo Léo, né? Pode ser. Ah, perfeito. Pode ser perfeito. Então tá, começando pelo Léo agora. Como vocês são impactados pela falta de regulamentação da nossa profissão? E assim, o quão necessário vocês acreditam que é ter um conselho de biotecnologia nos representando? E também se vocês sentiram falta disso em algum momento da carreira. Pode começar, Léo. Eu acho que, sim, como qualquer... Eu acho que para começar, acho que a necessidade de ter um conselho regulamentado é pelo reconhecimento e popularização da biotech. Então, a gente precisa que caia no conhecimento popular o que é biotecnologia, entendeu? Porque as projeções do crescimento da biotecnologia até 2030, 2040, que tome praticamente 25% do mercado de trabalho, né? Então, a biotecnologia está numa das profissões do futuro, ela já é o futuro e está uma projeção maior ainda mais para frente. Então, ter o reconhecimento é um fator que vai te abrir portas em qualquer entrevista que você faça, em qualquer lugar que você tente entrar, entendeu? Porque em entrevistas de emprego eu já tive que explicar mais ou menos o que eu trabalhava na biotech, porque as pessoas têm essa falta de conhecimento, entendeu? Da biotecnologia. E hoje a última vez que eu chequei, a gente estava agregado ao Conselho de Química, ao CRQ. Pelo menos ainda está lá no CRQ. E no meu primeiro emprego, eu lembro que eu tinha que assinar laudos analíticos para fazer liberação de produto e mandar para os clientes. E eu não tinha um conselho para me apoiar para caso tivesse algum problema. Então, eu estava agregado a um Conselho de Química, que, querendo ou não me sinto representado por um conselho de química, entendeu? Uhum. Então, faz falta, assim, sabe? Tanto fez falta para conseguir o emprego, fez falta para ser reconhecido, né? Para popularização do curso e para eu conseguir trabalhar dentro também do emprego. Não é só entrar, tipo, beleza, não preciso do conselho. Porque muitas vezes as pessoas pensam, me livrei de lutar pela luta na faculdade e querer um conselho. Não. A luta ela é sempre, até o fim, enquanto a gente não tiver um conselho bem regulamentado, todo mundo, os profissionais e os formandos têm que lutar pela existência dele. Pode ir, Ana. Então, eu acho que, na minha visão, a gente que é de Brasília tem sempre uma pressão do concurseiro. Então, preste um concurso, faça um concurso, o concurso é estabilidade. E aí, a ausência desse conselho deixa a gente um pouco descrente de fazer ou um concurso que é para qualquer graduação, e aí você abandona tudo que você se apaixonou pela biotech, ou cogitar fazer um concurso para a área, ou do Hemocentro, por exemplo, que vai estar ali pedindo ou um biólogo, ou um biomédico, ou um farmacêutico, ou um técnico em análises clínicas, mas não um biotech. Então, por muitas vezes, você vê um trabalho que você executa com a mão para cima. Então, você consegue executar aquela atividade com excelência e você é desamparado de não poder prestar esse concurso por não ter o seu curso ali regulamentado. Então, ele não aparece nas listas de curso para concurso. Você vê biotech em concursos de universidade. Então, concursos que são, às vezes, com um modelo de prova um pouco diferente, mas esses concursos que você presta, né, mais amplo, a gente nunca está inserido. E aí você vai arriscar, prestar o concurso, passar, ter que entrar com uma data de segurança, provar que você é competente. A maioria das pessoas, então, acaba sendo desamparada nessa área. Mas isso dentro de uma área de concurso. Se a gente sai um pouco e vai para a indústria, a gente cai no que o Léo falou. Então, eu já passei pela situação de ser chamada para uma vaga, assim, eu passei por 6 etapas do processo seletivo. Na 7ª etapa, sobramos eu e uma outra pessoa.
E o recrutador me mandou um feedback. Falou assim, ó, é uma outra pessoa que não tem mestrado, que não tem as competências que você tem, mas a gente precisa enviar um laudo clínico assinado. E essa pessoa é regulamentada pelo Conselho de Biomedicina. Então, infelizmente, você não vai ser contratada. E foi uma experiência, assim, que eu vi de perto, de querer muito aquela vaga, de saber que eu tinha competência. Hoje eu trabalho na Fiocruz fazendo o que eu faria nessa outra vaga, que é processamento, análise amostral. Só que aqui a Fiocruz libera um laudo pela Fiocruz e eu não preciso dessa regulamentação. Mas, na minha situação, assim, puxando bem para o lado pessoal, eu não sou contratada com uma carteira de trabalho, é um contrato de prestação de serviço e tem um prazo. E aí, então, como o Léo falou, não é uma busca assim de que aqui na Fiocruz eu não estou precisando do conselho, então o conselho não está sendo importante. O meu contrato vai acabar. E aí, atualmente, eu continuo sempre me atualizando de vagas, procurando oportunidades, e eu me deparo com a exigência da regulamentação. Então, isso é um fator tão negativo para a nossa profissão que eu já cogitei fazer outro curso para ser regulamentado. Quem nunca? Quem nunca? Cogitei fazer um curso de química, um curso de biologia, um curso de farmácia para ter um registro. E aí, por vezes, isso é tão ruim que você considera procurar uma faculdade mais ou menos, um curso mais ou menos, com um preço mais ou menos, à distância somente pela regulamentação. Sabendo que você já tem o conhecimento, que você já é apto, já tem essa capacidade. E aí, isso é muito ruim para a formação profissional. E, além disso, desmotiva também quem está entrando a ouvir que está começando uma profissão que não é regulamentada e vai se deparar com todos esses problemas. Então, acho que nós, que já estamos no mercado e quem está na biotech, somos os principais que devemos correr atrás disso. Mas a gente tem se deparado aí com dificuldades enormes. Então, a gente é amparado muitas vezes em alguns estados pelo Conselho de Química, não são todos os estados, isso dificulta mais ainda. E, ao mesmo tempo, a gente se depara com uma briga aí com o Conselho de Biologia, falando que a biotech é parte da biologia e não somos aceitos, nem como parte da biologia. Então, eu acho um pouco antagônico isso de ser parte e ser recusado. Sim. E aí a gente fica totalmente desamparado, é muito difícil isso mesmo. Eu lembro de uma época bem difícil, assim, no final da graduação. O que a Ana falou resume bastante. Em que a gente fica, meu Deus, estou passando por esses anos todos, né? Essa barra toda que a gente sabe que são altos e baixos, para no final das contas não ter uma profissão regulamentada. Tipo, então foi um choque muito grande. Eu lembro que eu fiquei muito, muito, muito assustada. Eu, particularmente, na minha vida profissional, nunca precisei, no sentido de que não era necessário, né? Nunca foi necessário eu comprovar, até porque eu não atuo necessariamente com a parte laboratorial, né? Com a parte acadêmica. Então, a biotech me ajudou na minha formação profissional, né? E pessoal também, mas, particularmente, eu nunca precisei de ter essa representação por um conselho e tudo mais. Mas, assim, eu não me isento de que é uma responsabilidade muito grande da gente, mesmo não precisando, mesmo até porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Mesmo não precisando, da gente ir atrás, né? Foi um tópico de uma conversa que eu tive com minhas amigas, inclusive foi muita coincidência recentemente, a gente estava discutindo, né, os prós e os contras de ter um conselho, porque a minha volta eu trabalho com o pessoal de enfermagem, né? Eu tô lá no hospital e o que a gente mais vê é, querendo ou não, reclamações, né, do valor pago e do que não tem em troca. E a gente fica, meu Deus, será que seria assim? Mas acho que a gente nunca vai saber se um dia não tiver. Além de que eu queria aquele gostinho, assim, né, do reconhecimento da biotech, de tudo que a gente faz, de tudo que a gente é capaz de fazer, né? Porque passar por todos esses anos e depois falar assim, não, eu sou biotecnologista, né? Não é biotecnólogo, é biotecnologista. Então, assim, acho que seria muito, muito bacana e muito proveitoso de ter
o concílio, né? Então, assim, o que eu posso dizer pela minha experiência pessoal, eu não cheguei a ser prejudicada ao ponto, por exemplo, como da Ana ou do Léo, de encarar, né, de frente esse problema, mas, assim, eu acho que é um dever de todos nós, formandos, de irmos atrás disso, sim, o quanto antes. Verdade. E assim, eu tô estagiando agora numa startup, né? Que é de uma professora da UNB. E aí, ela tá querendo aprovar um novo medicamento, só que aí ela precisou contratar uma pessoa de farmácia, porque teria o conselho de farmácia por trás para ela assinar as coisas, para ser responsável técnica. E aí também, como é um fármaco para animais, ela precisou também de um profissional da medicina veterinária. Então, assim, Sim. nessa área de empreendedorismo também, que na UNB a gente também é muito voltado para isso, a gente também fica prejudicado, porque se a gente quiser abrir algum negócio, né, se a gente adquirir conhecimento e quiser, né, aplicar isso, a gente também fica à mercê, né, porque a gente não tem um conselho para fazer essas coisas para a gente. A mercê em todos os lados. Isso do concurso, quando a Ana falou, eu falei, meu Deus do céu, parece que eu voltei assim no tempo. Eu senti também. Eu lembro do Hemocenter, eu falando, gente, mesmo se a gente passasse, a gente ia entrar com ação judicial e teria que gastar o primeiro salário com advogado, e eu falando, meu Deus, tudo por conta de um papel, né, que seria a nossa... Então, assim, foram momentos muito difíceis, assim, no final da graduação. E aí, como que está a situação dos colegas biotecnologistas de vocês, né? Olhando o pessoal com quem vocês conviviam, né? Eles estão no mercado de trabalho ou ainda estão se especializando no mestrado ou doutorado? Vocês percebem algum padrão, assim? Acho que a gente pode começar com a Rebeca, né? Assim, eu acho que de todos os meus colegas, eu sou a única que não seguiu, pelo menos por enquanto, a parte acadêmica, né, a especialização acadêmica mesmo, com mestrado e doutorado. Então, dos colegas que não mudaram de curso, porque eu tenho amigo que entrou em engenharia de produção, educação física, medicina, então, dos colegas que não mudaram totalmente da graduação, eu tenho amigos hoje em dia que estão se especializando ainda, ou seja, cursando um mestrado para depois, com outro foco, né? Tem gente que está cursando um mestrado para fazer um doutorado, tem gente que já está num doutorado. Eu tenho outros amigos, como o Léo, né, que se especializaram primeiro e agora estão no mercado de trabalho. Eu tenho amigos que começaram no mercado de trabalho e que agora estão se especializando, né, largaram para poder se especializar. Então tem de tudo, assim, eu vejo um cenário bem misto, tirando eu, né, que a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas assim, pelo que eu digo hoje, eu não pretendo entrar na parte acadêmica. Eu faço pós e tudo mais, mas a parte acadêmica mesmo eu não vejo como hoje em dia me acrescentaria. Então é bem vasto, assim, né, o cenário do biotecnologista, de quem é formado em biotecnologia, pelo menos ao meu redor. Léo? Bom, meus colegas, como a Rebeca disse, né? Eu partilho quase todos os meus colegas que ela. Sim. Nosso grupo de amigos é muito próximo, eu e da Rebeca. Mas eu fico muito feliz de ver os meus amigos mais próximos, a maioria investiram no mestrado, mesmo que tardiamente, né? Tipo, demoraram um pouco, alguns demoraram, tipo, mas eu vou fazer mestrado. E pensam na carreira acadêmica. E, deixa eu ver, tem colegas que, como a Rebeca falou, né, foram direto para o mercado de trabalho, depois voltaram, vão se especializar primeiro para depois voltar para o mercado de trabalho. Eu quis me especializar primeiro, quis fazer um mestrado primeiro para depois ter essa ideia, se eu queria mesmo continuar minha carreira acadêmica ou ir para o mercado de trabalho, mas eu nunca excluí essa opção de ir para o mercado de trabalho, sempre tive ela bem fresca na minha mente, e foi justamente o que eu fiz. E eu fico feliz de ver esse direcionamento multifacetário da biotech. Ver a Rebeca num programa de gestão de qualidade, para mim, é muito gratificante, porque eu vejo que a biotech ela capacita muito as pessoas para diferentes lados, né? E eu tenho certeza que ela é ela é eficiente no que ela faz, porque é um grande curso, realmente. E eu lembro que até no meu primeiro emprego, eu lembro que eu fui até promovido
eu era analista de laboratório e fui promovido a analista de inovação porque eu era da biotech. Porque eu tinha feito mestrado, né, e tinha a biotech no meu currículo, e eles queriam fazer a implantação de novas análises, e eles sabiam que a biotecnologia tinha um desenvolvimento analítico muito forte dentro do curso, né, então eu fui responsável por implementar análises novas por causa do meu curso. Então, essa foi a primeira vez que no mercado de trabalho que eu me senti, assim, realizado. Falei, nossa, biotecnologia. E tem a galera que foi para hospitais, né, foi para farmacêutica, foi para a indústria de alimentos. A única coisa que eu fico triste é que a maioria das pessoas que eu vi se formando fizeram uma evasão, né, para fora da biotech. Fizeram assim, opções, né? Existem N motivos que nós não estamos aqui para tipo, julgar por que a pessoa não quis cursar, seguir essa vida ou não. Outras foram fazer outro curso, como a Rebeca disse, né? Mas outros foram simplesmente, sabe, é isso, porque não aspiraram nada, não tiveram um anseio maior dentro da biotecnologia, o que me deixa muito triste, porque o que me deixa muito triste também são pessoas que partem para a vida acadêmica porque acham que não tem nada o que fazer. Tipo assim, não sei o que fazer, eu vou fazer mestrado. Não sei o que eu vou fazer, eu vou fazer doutorado. E aí chega no final de um doutorado, você gastou 6, 7 anos da sua vida e você não sabe o que você quer fazer, entendeu? Então... Não é contratado porque é qualificado demais no Brasil. Exatamente. E depois eu vou falar, não só isso, não existe só esse lado, tipo assim, vou me overqualify, vou tipo, qualificar o máximo que eu puder para que eu entre em qualquer vaga de emprego. Não é assim que funciona. Não é assim. Não é assim que funciona. O mercado de trabalho e a indústria, eles têm um preconceito enorme com os cargos acadêmicos que a gente tem durante a vida. Então, ainda é um tabu ter mestrado, ter doutorado para a indústria, entendeu? Para o mercado de trabalho. A maioria das pessoas ainda não vê isso como experiência de trabalho. Então, existe uma dinâmica muito grande por trás disso aí. Então, são barreiras que a gente tem que ir quebrando e começando muito por baixo para você chegar num lugar onde você anseia, assim. Então, o que eu acho que tem que ficar de lição desse bloco, desse tópico, é planejamento. Planeje-se para o que você quer fazer, entendeu? Não significa que você, nossa, para o segundo semestre da faculdade, eu vou, entendeu, entrar naquela empresa ali. Não é assim. Tipo assim, desenvolva o seu curso com sabedoria, saiba explorar todos os lados que tem que ser explorados, mas do meio para o final do seu curso, você tem que já começar a pensar assim no que você quer fazer da sua vida, entendeu? E não é vergonha você se frustrar com seus planos. Eu já passei por isso, acho que todo mundo já passou por isso, de ter que... Você planejou, tipo, os próximos 6 anos eu vou fazer isso. E aí no meio você falou, tipo, nossa, não quero fazer mais isso, entendeu? Não é vergonha você se frustrar com seus planos e desenhar novos planos. Afinal, a gente vive de realização de planos a curto prazo. Sim. Então, a dica que eu tenho é planeje-se. Se for entrar em algo, quiser seguir uma determinada proposta, entre de cabeça nela. Eu queria só complementar, Ana, rapidinho. Queria só complementar isso que o Léo falou, assim, porque vai que alguém está passando pela mesma situação, né, ou que vai passar pela mesma situação. O final da faculdade foi um período muito difícil para mim, regado a ansiedade, regado a nervosismo, porque, que nem a gente falou, existem muitas incertezas a respeito da profissão, né, como é que a gente vai fazer. Acho que é normal, mas isso que o Léo falou é primordial, de ter o planejamento. Então, a gente está repleto de opções. Então, eu sou uma pessoa que, naquela época, não lidava muito bem com muitas opções. Então, a gente não sabe se segue o fluxo que todo mundo está seguindo de mestrado, mas, aí, ao mesmo tempo, olhava assim, eu falando, gente, eu não quero fazer um mestrado só por fazer. Eu sei que existem momentos em que títulos são muito importantes, né, dependendo do que você quer seguir, mas eu não queria fazer um mestrado só por fazer, e você bate de frente com a dificuldade de escolher um tema, escolher um professor, né, então o que gera mais ansiedade. Ou então, eu quero fazer um concurso, né, a vida de concurseiro de Brasília, esbarra de novo naquilo da sua graduação, né, da sua graduação. Ou, será que eu vou direto para o mercado de trabalho? Então, assim, é importante que a gente comece já a pensar, mas levando tudo com tranquilidade. Não sejam que nem eu, sabe? Que eu levei muito extremo na ansiedade,
nervosismo, foram momentos muito difíceis. Então, se planejem, porque planejamento, ele gera menos ansiedade, porque você não fica muito à mercê, né, das coisas. Mas aprendam também a levar com essa leveza, de estar aberto às oportunidades, né, de você acolher aquilo que tiver ali naquele momento, mas sempre com uma preparação, né, sempre com um plano B. Então, acho que isso facilitou bastante, ter planos e não se frustrar caso eles dessem errado, né. Então, era esse meu complemento. Eu acho que meu posicionamento nesse tópico vai ser um pouquinho diferente do Léo e da Rebeca, porque assim, nós estamos aqui numa conversa onde nós temos 3 pessoas que estão trabalhando. Então, essa não é a realidade da maioria das pessoas formadas em biotecnologia, pelo menos não das pessoas que eu conheço mais perto. Sim. Então, quando a gente olha e pensa, eu vou fazer um mestrado, eu vou procurar um emprego, existe uma terceira opção, que é você não fazer o mestrado, procurar um emprego e não encontrar. Então, eu caí nesse limbo mais para frente. Então, quando eu saí da graduação, eu saí com essa consciência de que eu queria me especializar, de que eu queria fazer um mestrado. Eu não queria fazer um mestrado por fazer, então a minha alternativa de procurar a USP foi exatamente por abrir mais portas, por ter um conhecimento mais amplo de outras universidades, por estar no estado de São Paulo, que a gente tem consciência de que o ramo industrial e que as oportunidades ali são muito maiores. Então, eu optei por fazer um mestrado consciente, com vontade de fazer um mestrado. E aí, dentro da academia, de mais tempo de academia, além dos anos de faculdade, dos 2 anos de mestrado, dentro da academia, da USP, eu decidi que eu não queria fazer o doutorado. Então, a única certeza que eu tinha quando eu estava para defender o mestrado é que eu não faria um doutorado. Então, isso foi muito difícil, porque não foi quando eu saí da graduação, mas quando eu saí do mestrado que eu me deparei com isso. Eu não vou fazer um doutorado por fazer e eu preciso agora procurar um emprego. E isso foi no meio da pandemia, então eu defendi o mestrado no meio para o final de 2020, então a gente já estava aí num auge um pouco maior da pandemia, e aí eu pensei, a pandemia pode ser uma grande oportunidade para os profissionais que são da área da saúde, então eu poderia ter mais facilidade para achar um emprego, então eu fui com muita vontade de achar um emprego, e eu me deparei com várias portas fechadas. Então eu demorei muito para conseguir alguma coisa, para encontrar o meu lugar. Isso pode acontecer de novo, isso vai acontecer de novo, porque, obviamente, eu tenho um contrato que vai terminar, que eu preciso, de novo, entrar nessa etapa de procurar um emprego. E eu acho que essa é a maior realidade de quem sai da graduação também. Então, por muitas vezes, quando eu me deparava com portas fechadas de emprego, assim, mandava um currículo e nunca tive, a maioria das vagas que eu mandei, nunca tive nenhum retorno. Nem um feedback, nem negativo, assim, não, a gente não vai chamar. É um nada, você vive de mandar currículo, parece que para ninguém, o seu currículo cai numa gaveta que ninguém nunca vai abrir. E aí isso é muito difícil, então eu penso que quem sai da graduação pode se deparar com isso. E foi tão difícil para mim, um processo tão demorado, que eu cogitei fazer um doutorado para não ficar à toa. Então eu pensei, eu tô há tanto tempo já parada, assim, tinha 5, via para 6 meses que eu estava em casa durante a pandemia, passava o dia inteiro vivendo de procurar emprego. Comecei, inclusive, outra pós-graduação lato sensu, e aí procurando emprego e cogitei, sim. Falei, vou fazer um doutorado, porque senão eu vou ficar parada aqui, perdendo o meu tempo. E aí, então, por acaso, assim, foi uma oportunidade que deu certo. Eu vim para Salvador para trabalhar numa parceria entre a Prefeitura de Salvador e a Fiocruz nesse setor inquérito para avaliar a imunidade de Covid da população do município. E foi uma oportunidade enorme. Eu tenho aprendido muito dentro dessa área de análises clínicas mesmo, de hematologia, de conhecimentos sorológicos. No entanto, não é isso que eu quero.
prosseguir. E aí eu sei que eu vou me deparar de novo com os mesmos problemas que eu tive anteriormente. Claro, hoje eu tenho me especializado em engenharia de bioprocessos, é essa área que eu gosto, eu penso numa indústria onde eu possa trabalhar diretamente com biotecnologia, tenho aprendido muito sobre essas etapas e é essa a minha perspectiva de futuro. Mas será que quando o meu contrato acabar, ou que mesmo que seja agora, antes do contrato acabar, eu estou aberta a novas oportunidades? Será que quando eu terminar a minha pós-graduação em engenharia de bioprocessos, eu vou cair na vaga que eu quero, na empresa que eu quero? A gente faz planejamentos, tanto que eu gosto dessa área, me planejo para isso, para trabalhar nessa área, estou me especializando, mas nem todos os caminhos são assim com asfalto bom. Então, eu acho que a gente vai se deparar com diversas barreiras e o importante é que você não desacredite do seu foco. Então, claro, o meu foco era procurar um emprego numa indústria farmacêutica. E, por muitas vezes, eu me deparei com várias portas fechadas. Hoje, eu não trabalho numa indústria farmacêutica, mas eu trabalho. E nem por isso eu desisti do meu objetivo. Então, realmente, o planejamento é muito importante. Mas saiba que, por vezes, você vai ter que fazer algum desvio até chegar lá. E esteja aberto a isso. Vai ser difícil mesmo, mas esteja aberto. Adorei. Mas agora, para mudar um pouco a vibe da conversa, né? Eu queria perguntar se do início da graduação de vocês até hoje, se vocês acham que mudou alguma coisa em relação à aceitação e o reconhecimento do biotecnologista no mercado. Se vocês veem mais o nomezinho biotecnologia nas vagas de emprego, ou, enfim, essas coisas. Aí a Rebeca pode começar. Bom, eu acho que assim, tem 3 anos, né? Vai fazer 4 que eu formei. Eu, pelo menos, consegui enxergar uma certa diferença. Gente, calma, um gato aqui. Uma certa diferença em questão de reconhecimento, e principalmente agora, né? Em questão de pandemia, nos últimos 2 anos, assim. A gente tem ouvido falar mais sobre a ciência, né, sobre o papel da ciência, a importância da ciência, isso é muito gratificante. Então, eu vejo que melhorou bastante, mas acho que tem muito a melhorar, inclusive se Deus quiser, né, o quanto antes, a regulamentação da profissão. Então, acho que tem muito a melhorar. Com certeza, a pequenos passos, desde que a gente formou, melhorou, mas acho que pode ficar melhor ainda. Ana? Então, eu acho que principalmente pós-pandemia, a gente tem escutado muito sobre biotecnologia, sobre ciência, sobre vacina, sobre pesquisa, e as pessoas têm começado a conhecer mais esse nome, se familiarizar mais com os termos, com o ambiente mais assim dentro da ciência e tecnologia mesmo, da pesquisa. Mas ainda assim, para o mercado de trabalho, eu acho extremamente restrito. Muitas vezes você precisa se apresentar como um profissional para aquela vaga. Então, você vê que você tem capacidade para atuar ali profissionalmente, mas nem sempre o recrutador vai ter essa visão de que você está apto. Então, às vezes, você precisa se mostrar, se apresentar, mostrar as suas competências, as suas habilidades, e eu ainda considero muito pouco aí o número de vagas com um direcionamento para o biotecnologista. A gente vê algumas empresas, não vou citar nome, mas assim, empresa X biotecnologia. Aí abre uma vaga e na vaga não tem biotecnologista. Então, eu acho que falta um pouco dessa abrangência maior aí dos recrutadores para a área. Concordo e assino embaixo que a Rebeca e a Ana disseram. E realmente existe, né, esse gap, né, entre a faculdade e o mercado de trabalho, por principalmente as empresas não se mostrarem presentes para a gente. Então, a gente não se sente tão bem representado e acolhido durante os processos seletivos por causa realmente disso. Muitos processos seletivos têm tipo opções do que você é, né, dentro e não tem biotech lá, e você tem que colocar, por vezes já tive que colocar que era biólogo, ou tinha biólogo molecular, eu colocava biólogo molecular, porque eu sou especializado em biologia molecular.
Mas realmente eu fico muito feliz quando eu vejo, eu tenho percebido, né, que nesses 2 anos que eu estive inserido no mercado de trabalho, que as empresas maiores, as multinacionais, como a biotecnologia já é muito forte na Europa e nos Estados Unidos, ela já vem abrindo portas para a gente aqui no Brasil também. Então eu tenho visto, principalmente dessas empresas maiores, né, multinacionais, pré-requisitos, formação em biologia, biotecnologia, entendeu? Farmácia, então eu fico feliz de ver. Mas ainda é muito escasso, né? Como a Ana disse, não é o ideal, não está nem perto do ideal. Então, faz parte da nossa missão como biotecnologista, como formando, como integrante de qualquer liga que esteja ligada à biotecnologia, inserir a representatividade da biotecnologia no Brasil e popularizar. A pandemia ela foi boa nesse aspecto, né? Um dos únicos bons aspectos da pandemia foi que ajudou um pouco a popularizar o nosso papel, né? Então as pessoas vêm perguntar, tipo, o que é PCR, o que é RT-PCR, entendeu? Tipo, isso é uma coisa que a gente consegue responder com muita facilidade. Então é legal, é uma forma de a gente aparecer, entendeu? De mostrar que a biotecnologia existe, né? Mas eu fico triste que não esteja em todas as vagas do mercado de trabalho o pré-requisito, mas ao mesmo lado fico feliz que desde que eu entrei no mercado de trabalho eu tenho visto mais vagas sendo publicadas com biotecnologia como um dos pré-requisitos. Então acho que é uma evolução constante. Léo, você comentou disso da PCR, eu acho tão engraçado que o termo PCR se popularizou tanto, mas ao mesmo tempo, por muitos anos, minha mãe fez vários exames de sangue, e aí tinha o PCR lá, que era a proteína C reativa, né? E aí quando eu falei para ela assim, não, mas para Covid só vai saber, lá no começo da pandemia, eu falei, só vai saber mesmo se fizer um PCR. Aí minha mãe, que menina, PCR é aquele exame que faz de coisa do fígado. PCR. Aí eu falei, tá, é muito diferente, a gente é tão acostumado com determinados termos que a população tem recebido esses termos de maneira mais aberta agora, que era muito restrito à nossa área mesmo. Sim, exatamente. Antes de eu ir para as perguntas específicas, agora só uma última. E o que vocês mudariam na grade curricular do nosso curso da UNB? Então, assim, na época, o que vocês sentiram falta na época que vocês estavam fazendo graduação? Aí a Ana pode começar. Então, eu acho que nessa pergunta eu vejo 2 pontos principais que eu considero cruciais. Então, a gente tem falado muito aí que o biotech tem pensamento crítico, resolução de problemas, mais analítico, e eu acho que essas disciplinas analíticas, elas são muito no início, às vezes muito curtas, nem todo mundo teve aula com os mesmos professores, a gente teve professores, às vezes muito bons, às vezes mais fracos, e aí, então, eu considero que esse desenvolvimento a gente vai tendo ao longo do curso, mas eu acho que falta um pouco uma análise de dados aí mais forte, esses desenhos estatísticos também um pouco mais elaborados. E isso eu vejo um problema lá do começo do curso, então. Mas para o final do curso, eu vejo que as etapas industriais elas são já nos últimos suspiros do curso, elas são extremamente puxadas, porque ficou muita coisa para o final, e aí muita gente odeia a disciplina, acha muito puxada, muito grande, que é principalmente bioprocessos, e eu acho que tem muito mais coisa dentro de bioprocessos que a gente poderia aprender, então a gente foca mais no escalonamento, nesses processos de upstream, e a gente esquece um pouco que dentro de bioprocessos a gente tem aí tanto upstream quanto downstream, acaba ficando bem, bem fraco, eu acho, essa parte. Então, quem eu conheço que sabe fazer cromatografia hoje, fez na iniciação científica. A gente sabe no máximo uma teoria ali, uma diferença de uma cromatografia líquida para gasosa. Então, eu acho que falta um pouco dessas práticas mais intensivas dentro de uma etapa de bioprocessos no final do curso, que é muito condensado, acaba ficando muito difícil. E no começo do curso, essa análise de dados mesmo. São 2 coisas que eu acho que são mais relevantes. Assim, pelo menos para mim, são as áreas que eu gosto, que eu vejo que me fizeram falta. Mas isso é bem pessoal também. E para a Rebeca?
Bom, eu sou um pouco suspeita, né? Porque à medida que a gente foi avançando na graduação, que a gente vai se redescobrindo, né? E para mim, eu lembro que eu tenho uma lembrança de uma percepção que eu tinha de que eu sentia a falta de matérias práticas. Eu sentia que a gente tinha muita teoria, mas não tinha tanto. E eu falo isso comparando com a vivência que eu tive lá nos Estados Unidos, né, na parte acadêmica lá nos Estados Unidos. Lá, a cada matéria tinha um laboratório e com realmente projetos e mão na massa, sabe? Então, eu sentia muita falta disso, de ter mais coisas práticas que iam além de slide, sabe? E matéria e prova de verdadeiro ou falso, sabe? Então, eu senti um pouco de falta. Por mais que a gente tivesse, eu não sei como está hoje, né? Por mais que a gente tivesse matérias de laboratório com alguns experimentos, não, acho que podia melhorar, sabe? E eu acho que gostei bastante da grade por ter esse enfoque empreendedor, né? Além de, claro, a UNB permitir você ter acesso às demais matérias e demais cursos, então acho que assim a gente vai construindo o que a gente vai tendo interesse. Mas, assim, no quesito de matéria, eu acho que é isso, ter coisas mais práticas. E eu gostei muito também da parte de gestão, né, da parte de introdução ao empreendedorismo mesmo, assim, acho que foi bem bacana, acho que a UNB tem um enfoque bem legal. Eu não sei quem comentou que achou que tinha um foco para a indústria. Eu não senti tanto isso. Apesar de ter lá a engenharia de bioprocesso e tudo mais, eu senti um pouco fraco. Então, eu acho que ficou muito assim, na teoria, sem muita prática de laboratório. Tudo bem que a gente tinha muito acesso, fácil acesso aos laboratórios da UNB em si, mas eu digo de matéria, né? Eu digo de currículo e tal. Há laboratório, práticas com laboratório, e uma parte mais para a indústria mesmo. Eu lembro que eu gostei muito, mas ficou muito superficial, então eu acabei indo mais para a gestão, assim. Então, acho que poderia ser bacana apresentar isso para o pessoal. Isso da prática também que você falou, eu acho que a UNB dá esse acesso aos laboratórios, mas faz iniciação científica e faz estágio quem quer. Então, quem não quer, sai dali sem saber fazer uma cultura de célula. Exatamente. E eu não tinha esse entendimento, eu não tinha essa visão. Eu fui porque, glória a Deus, passei lá nos Jovens Talentos para ciência, e aí eu fui atrás, acabei indo para a Embrapa, mas se não fosse isso, ainda mais eu que tinha mais um pensamento de, vamos seguir aqui e tal, se eu fosse levar pelo currículo, pela grade mesmo, ia só lá fazendo as aulas, sabe? Então eu tive esse empurrãozinho do projeto. E é exatamente o que a Ana falou. Bota a mão na massa quem quer. Eu não sei se isso é um bom ou ruim, mas acho que poderia ser algo a melhorar na grade curricular do curso. Eu acho que, com certeza, já puxando esse gancho da Rebeca aí, isso para mim é ruim, de você querer, você ter que ir atrás a quem vai quem quer. Tipo, não é assim que é para ser a universidade, né? Eu acho que ela colocou um modelo americano utópico, que eu acho que ainda não está na realidade do Brasil, mas que realmente é maravilhoso o jeito que eles fazem lá. É tipo assim, você pega genética, então você vai pegar genética lab, você pega imuno, você vai pegar imuno lab. Porque você desenvolve um projeto mesmo, assim, é quase uma mini C durante o semestre, enquanto você está pegando essa matéria. Então você realmente, tipo assim, a fixação é muito grande, então eu bato o martelo nessa parte da prática mesmo. Acho que a UNB deveria ter uma grade curricular maior, de 5 anos, que alguns cursos têm também, essa grade de 5 anos, para poder caber tudo, ou tirar algumas matérias que talvez não sejam tão essenciais, assim, não vou citar nomes, mas tem algumas matérias que deixam a desejar, sabe, no começo do curso, o que até desestimula muita gente no começo do curso. Tipo assim, primeiro e segundo semestre eu estava muito desestimulado porque as matérias elas não condiziam com a realidade da biotecnologia, entendeu? Então, realmente tem que colocar essas matérias práticas. Eu acho que tem que ter uma parte fortificada na parte de gestão e controle de qualidade, que não tem.
que é uma parte do mercado de trabalho que abrange muita gente da biotech, e tem recebido muita gente da biotech, porque o mercado é falho. Então, acho que devia ter tem vaga também, né? Exatamente. A gente vê muito de controle de qualidade, é verdade, Léo. Muito, muito, muito que aceita a biotech, e realmente a gente não teve um foco muito grande nisso. Exato. A gente vê isso só depois, de procurando vaga no mercado de trabalho. Porque não é que o controle e a gestão de qualidade, eles são para a biotech, mas são a área que mais tem recebido gente da biotech. Então o curso tem que olhar para o mercado de trabalho também, não é só o mercado de trabalho olhar para o curso. E eu acho que eu daria uma vazão muito grande para matérias como instrumentação científica, que eu espero que ainda esteja na grade. Colocaria, acho que ela já está no final do curso agora, mudaram, tem pré-requisito agora, se não me engano. Enfim, faz muito tempo que eu me formei. Mas eu acho que matérias como instrumentação científica são muito importantes, porque tem que dar esse conhecimento prático para as pessoas, sabe? Não, o teórico é muito longe do prático dentro de um laboratório. E as matérias que eu mais me senti, assim, com a mão na massa, por exemplo, foi tipo microaplicada e engenharia genética. Foram 2 matérias que eu realmente senti aprendendo a matéria, porque tem muita prática dentro da matéria, que elas são as matérias que mais chegam, para mim, no curso da grade obrigatória, essas matérias que mais chegam perto do modelo americano. Então, eu acho que o quanto mais o curso mirar esse tipo de desenvolvimento da matéria, mais ele vai acertar. E o que eu falei, Rebs, da parte industrial, realmente, a parte industrial ainda é fraca dentro da biotech, mas o que eu estava comparando é em relação à biologia, em relação a outras matérias sim. Uhum. Mas concordo, devia ter um desenvolvimento na frente industrial muito maior, porque ela foi feita para isso, entendeu? Sim. Ela foi feita para tapar esses buracos da indústria, entendeu? E foi bem a propaganda que fizeram. Você lembra quando eles falavam assim, biotech é a junção de biologia, química e engenharia? Aí a gente ficava, nossa. Até hoje, assim. Até hoje, né? A propaganda é feita desse jeito, o curso que é feito para você entrar na indústria, entendeu? Na indústria farmacêutica, na indústria de alimentos, na indústria de protótipos, enfim. E então, se ele vender essa propaganda, ele tem que fazer valer, né? E eu acho que uma visão que eu tive quando eu vim para a Unicamp foi que eu vi que o curso deles aqui de biologia, eles têm vários estágios durante a graduação que estão na grade curricular. E eu achei muito interessante isso. Porque muita gente realmente chegou, fez o curso todo, fez estágio só no estágio final da graduação. E sabe, não vou dizer que não é nada, mas é bom, mas tipo assim, se você tá mirando, dependendo do que você tá mirando, se você tá mirando, tipo assim, um mestrado acadêmico ou uma vaga, tipo assim, super, enfim, trabalhada em metodologia, em troubleshooting, você precisa ter uma vivência muito grande, entendeu? A gente tem, porque a gente foi muito atrás. Eu fiz 4, 5 estágios durante a graduação, porque eu fiquem lá enchendo o saco, mas eu acho que não deveria ser assim, entendeu? Até porque não é todo lugar que tem vaga, não é todo mundo que aceita, mas elas devia estar pronta para abraçar todo mundo de uma forma obrigatória, de uma grade curricular obrigatória. Eu acho que é esperar muito de adolescente de 17 anos, 16 anos, acabou de sair da UNB, que eles têm essa visão de que, meu Deus, estou construindo. A gente se deixar, que nem eu falei, né? A gente vai seguindo o que está lá na grade e tudo mais. Eu, por sorte, consegui ser carregada, porque senão ia ser... É como você falou, a gente foi meio que tipo assim, fulano tá fazendo estágio. Será que eu faço também? Deixa eu ver como é que é. Tipo assim, meio que foi tipo... Quem sabe? Se a gente não tivesse feito estágio, a gente não teria ido para Ciências Sem Fronteiras, não teria abrido porta mais na frente. Então, tipo, é uma bola de neve. É uma bola de neve. Nossa, muito verdade. Isso que você comentou, Léo, do controle de qualidade. Pode falar, Ana. Eu acho também que a gente estava comentando aí do que é vendido, né, dessa imagem da biotech, e que falta um pouco nesse curso dessa ampliação aí da área industrial, e que a gente se entrega nessa ideia de que a gente está aí com biologia, química, engenharia, para cobrir um espaço. E logo no começo também, acho que foi o Léo que comentou que a biotech é a profissão do futuro. E essa frase foi o que me colocou também dentro da biotech, lá atrás, né? Então, quando eu entrei na UNB, que eu pensei em mudar de curso, que eu achei a biotech, tudo que eu pesquisava, fazer assim, o que é a biotech, né? Deixa eu ver se é isso mesmo que eu quero fazer. Tinha lá a profissão do futuro.
Aí, quando eu terminei o mestrado, que eu fiquei nesse limbo aí de procurar emprego, regado de uma ansiedade, dessas dificuldades, eu fiquei, gente, cadê esse futuro? Não chegou para mim esse futuro. Eu tô aqui na profissão do futuro, meu futuro ficou longe, eu tô sem o futuro. Então, é muito difícil isso também de comprar essas ideias e se deparar com tantas dificuldades. Então, acho que tem muita coisa ainda para melhorar. Claro que a gente está caminhando aí com passinhos de formiguinha, mas eu espero que, nem que seja 2030, 2040, como o Léo falou, e o meu futuro chegue. Arrasaram, gente. Uma pergunta específica para Ana Luísa. Então, quais que são as hard skills e as soft skills que você considera que sejam mais importantes, assim? Técnicas, noção de mexer em equipamento, essas coisas. Pelo que você vê na Fiocruz e tudo mais. Então, dentro dessa área da Fiocruz, eu acabei caindo um pouco na área da Biomed. Então, como eu falei, não é isso que eu quero seguir, mas a gente tem essas habilidades de saber mexer com célula, de ter noções de biossegurança suficientes para trabalhar com fluidos corporais. Então, isso para mim, essas práticas de biossegurança hoje no meu trabalho são essenciais, principalmente que eu trabalho com amostras de Covid, com amostras de pessoas, a gente não sabe o que é que pode ter ali. Então, a biossegurança que eu trouxe da graduação, não da disciplina de biossegurança, mas de ter passado por vários laboratórios, me trouxeram essa segurança de trabalhar hoje nessa área. Mas, como eu falei, eu pretendo mudar de área, eu tenho esse planejamento, eu tenho me especializado, estou adorando a área e eu vejo que dentro das hard skills, assim, o que é mais importante para mim hoje, para eu conseguir uma vaga, o que eu vejo nas vagas, quando a gente vê uma vaga dentro da área de engenharia de bioprocessos, que é o que eu almejo, eu consigo cumprir alguns requisitos dessas hard skills pensando em cultivo de células, em expressão gênica, em saber essa manipulação, ter conhecimento aí que eu trouxe, na verdade, da pós-graduação de escalonamento. Então, eu acho que isso é importante. Ao mesmo tempo, me falta um pouco do downstream. Então, cromatografia é uma coisa que eu preciso urgentemente aprender para ter essa formação mais completa. Então, a gente sabe a teoria, mas eu nunca passei pela prática. Então, falta um pouco desse complemento. E soft skills, eu acho que a gente comentou vários, assim, dentro do nosso comportamento, esse pensamento analítico, pensamento crítico é muito importante. Eu acho que essas disciplinas de empreendedorismo também trouxeram um potencial de pensar mais em inovação, que é muito bom também para a gente. Ser apto na resolução de problemas. Deixa eu pensar o que é mais de soft skill que eu considero muito importante. Capacidade de organização, eu acho que como o Léo falou aí, de protocolos, de saber seguir essa metodologia, a organização hoje é muito importante, a gente consegue se organizar, a gente passou por tantos protocolos, por tantas regras, tantas normas, que a gente acaba tendo esse potencial de organização aí num nível muito bom. E que eu tenho percebido, principalmente, acho que está em alta aí essa palavra no mercado de trabalho, é a liderança. Então, nem sempre chefiar uma equipe é sinônimo de liderança. A gente tem que entender melhor esses conceitos de liderança. Então, ter esse feeling aí de liderança faz parte dessas soft skills que eu acho que é bem importante. A gente saber diferenciar a chefia da liderança. Entender que, por muitas vezes, a falta de sucesso de determinada equipe está associada a uma chefia e uma falta de liderança. Então, acho que é isso. Respondi a sua pergunta? Respondeu, sim. Agora, Léo, em relação, né, à empregabilidade, a gente sabe que as regiões sul e sudeste do Brasil concentram a maior parte das empresas e da indústria, né? Então, acaba que a maioria das oportunidades fica concentrada lá. Aí eu queria saber de você se você sente que tem alguma preferência por candidatos que sejam dessas regiões na hora de concorrer a uma vaga de emprego.
Uhum. Olha, eu diria que na questão de localidade, eles vão optar mais pelas pessoas que moram por aqui. Mas se você se mostra disponível a fazer uma mudança, que já está tudo arquitetado, não existe esse preconceito. Eles olham bastante para a formação da pessoa. Então, tipo assim, a UNB, que diga-se de passagem que a UNB é bem visada aqui no Sudeste, entendeu? Ela é valorizada, ela é conhecida, obviamente, que é uma das melhores do Brasil. Mas o fato de eu falar que fiz mestrado na Unicamp, para eles já foi assim, beleza, tipo, passa na frente de muita gente, entendeu? Porque tá perto deles, eles sabem o que é a Unicamp, porque tá perto deles, sabe quem é a USP e a Unicamp. Então tá mais perto deles, então é muito mais rápido, sabe? Beleza, você vai lá para frente da fila. Mas para as empresas que têm esse reconhecimento da UNB, é bom, é maravilhoso, né? É melhor do que uma particular daqui, por exemplo, daqui de São Paulo, entendeu? De Campinas, enfim. Mas existe ainda um pouco, assim, não é irreal a realidade dessa pergunta. Existe um preconceito com pessoas de fora, porque eles têm... Não é mentira falar que a pesquisa ela ocorre da forma diferente aqui, tanto a pesquisa como a indústria, né? Eu tive um choque quando eu vim para cá, para a Unicamp, porque a forma como a pesquisa acontece aqui é muito rápida. Tipo assim, o desenvolvimento da pesquisa é muito rápido. Não é nada comparado com as outras regiões. Então, só pelo fato do fomento daqui da FAPESP, ela é tipo assim, responsável por quase, enfim, mais de 50% da produção do país é da FAPESP. Então, o nível tanto, eu digo, não, de volume quanto de fundamentada a pesquisa é muito grande aqui. Então, eu tive esse choque muito grande, eu sofri muito no começo do mestrado por causa disso. E no mercado de trabalho é a mesma coisa, né? Tipo, vai existir um preconceito, não excepcionalmente pelas pessoas da UNB ou de fora de São Paulo, mas sim pelas pessoas da academia. Então, eu queria terminar, antes de terminar, falar isso, ainda bem que eu lembrei, que é de não ache que a gente está aqui, tipo assim, foi o que a Ana falou, eu achei assim, me lembrou quando eu tinha acabado de começar no mercado de trabalho, porque ela tá começando agora numa parte que eu passei lá no começo, que foi tipo assim, aonde conseguiram me acolher, eu deixei ser acolhido, entendeu? Então, nem sempre você, tipo assim, você tá mirando tal lugar, eu tô mirando, tipo, ser um líder de processos na indústria farmacêutica. Tipo, você não vai começar daí, são poucos que começam daí. Você tem que começar lá de baixo, entendeu? Com meu primeiro emprego, eu ganhava menos do que eu ganhava no mestrado, pra você ter noção. Porque foi o lugar onde me acolheu, entendeu? Entrei no controle de qualidade microbiológico, e, tipo assim, a minha especialização ela é toda em imunologia, e eu entrei no controle de qualidade de microbiologia, para você ver, tipo assim, o quanto a biotech ela é multifacetária, e eu consegui desenvolver todos os métodos e as análises que eu tinha para fazer com muita eficiência, porque o curso me preparou muito bem para isso, tanto a graduação quanto o mestrado, entendeu? Então, a opção que eu fiz de fazer o mestrado foi por causa disso também, para me capacitar, né, tipo, analiticamente, que eu acho que a graduação deixou esse espaço aí sobrando para isso, mas não tenham medo de começar por baixo. Todos que vêm falar comigo para falar, tipo assim, como você começou, como você entrou em tal lugar, como você entrou em tal lugar, eu sempre faço questão de falar, eu tenho que enfatizar isso, porque as pessoas, elas não têm isso na realidade delas, de que tem que se começar por baixo. Não tem que se começar por baixo, mas é a nossa realidade, a gente começa por baixo e vai subindo aos poucos, entendeu? E às vezes sobe rápido. Hoje eu tô num lugar onde eu cheguei em 2 anos, desde que eu entrei, eu comecei no meio de 2019. Não tá nem. A gente tá chegando no mês de 2021, eu não esperava chegar onde eu tô, entendeu? Num cargo. É o nosso orgulho. O Léo é o orgulho do grupo, entendeu? É o orgulho do grupo, aquele que deslanchou muito rápido. E é que nem o Léo falou, tá tudo bem, é cada um no seu tempo, né? E cada um fazendo o que gosta, o que vai descobrindo que tá gostando, sempre tendo uma pontinha, um pezinho no planejamento e outro pezinho no deixa rolar, deixa o que vier, né? Então, assim, o que o Léo falou, é cada um no seu tempo. Exato. Não Tá se aí, sinta. Tá Não O existe. Léo fala também, o meu primeiro emprego, eu ganhei menos do que a bolsa de mestrado. Aí a minha cabeça, obrigada, não sou só eu. Não é. E assim, vai ter gente que vai começar lá de cima mesmo. E você precisa de networking, precisa de sorte,
precisa do timing certo para estarem precisando de um profissional como você. Mas a grande realidade, a maioria, você tem que começar de baixo mesmo. E eu comecei de baixo, cheguei num lugar muito alto, muito rápido, mas também não é a realidade de todo mundo. Pode demorar você chegar num lugar que você almeja e tá tudo bem também. A gente tem que ir construindo e planejando de acordo com o que está sendo dado pra gente. Por exemplo, eu estava num cargo, eu tive sorte de abrir... Eu tava na indústria farmacêutica. Eu falei, nossa, beleza, vou desenvolver minha carreira na indústria farmacêutica. Aí eu tava lá, eu era sênior da Miralles, eu falei, caralho, eu vou ser cabuloso na indústria farmacêutica. Aí eu recebi um convite da indústria alimentícia. Eu não tinha nada, de conhecimento da indústria alimentícia. Aí, como eu falei, a gente vai se planejando de acordo com o que vai aparecendo pra gente. E tem que ir agarrando as oportunidades. Aí hoje eu tô na indústria alimentícia, fui para um cargo, eu era sênior, fui agora para um cargo onde eu sou pleno, né, saí da farmacêutica e fui para alimentícia, mas eu fui para uma multinacional, entendeu? Fui para um lugar onde eu acho que vou ser mais bem valorizado, então não tem que ter esse medo de descer, subir, ou mudar de uma frente totalmente diferente para outra. É como a Rebeca falou e como a gente tem reiterando aqui o tempo todo, planejamento. E não tenha medo de dar as caras, entendeu? As pessoas que vêm falar comigo, quero sair tava pensando em sair de Brasília. E, a realidade, gente, é essa. O mercado do Sul e de São Paulo, ele é muito mais competitivo. Então, simplesmente pelo número de vagas, você acaba sendo melhor acolhido do que nas outras regiões. Então, não tenha medo de ir fazer mestrado fora de Brasília ou fora do Brasil. Não tenha medo... de aplicar para vagas fora de Brasília, entendeu? Porque se você quer mesmo bater de frente, tem que quebrar essa terceira parede, entendeu? De esse medo. E não pense que vocês são ricos, vocês conseguem se mudar. Não mesmo. Eu e a Ana, a gente quebrou, passou cada perrengue aqui para sobreviver, para comer, viver de bandejão. Então, você dá um jeito, para tudo você dá um jeito, entendeu? O importante é você ter essa cabeça de que se você quer crescer dentro da sua profissão, você tem que ir atrás e tem que expandir o seu pensamento, sair um pouco da casinha, sair um pouco do conforto, para você ir buscar o que você quer. É isso, eu acho que dentro da pergunta, né, onde a Bárbara quis entender se as pessoas que moram aí são privilegiadas para a vaga. Como eu falei, teve uma época que eu saí aplicando para o que dava. Assim, eu queria arrumar um emprego para eu não ficar sem o que fazer. E aí eu apliquei para uma vaga em Campinas, inclusive, e eu lembro que eu fui questionada, assim, logo que eu apliquei para a vaga, foi a minha primeira entrevista, eu assisti 1 milhão de vídeos de como participar de uma entrevista, eu nunca tinha sido chamada. E aí a pessoa me perguntou assim, se a gente vai te trazer para Campinas, você vai vir trabalhar para a gente, e a recrutadora falou, né, eu considero que o salário que a gente vai te pagar não é suficiente para você viver aqui. E aí a gente vai te trazer para cá, você vai passar por um treinamento, existem gastos que a empresa tem também com uma contratação, depois você vai ficar insatisfeita, vai achar que o salário não é bom e vai querer voltar para cá. Aí eu falei para ela, né? Na época eu me lembro que o salário era oferecido pela empresa era de R$2.000. E aí eu falei, eu morava em Ribeirão com 1.500 de uma bolsa de mestrado, minha bolsa não era FAPESP, era CNPq. E eu consegui sobreviver à minha graduação, à minha pós-graduação, meu mestrado, né? Foram 2 anos que eu fiquei em Ribeirão. E eu acho que essa preocupação de ter uma qualidade de vida com poucos recursos é compensada pela oportunidade que eu vou ter de aprendizado, de experiência. E aí ela falou assim, você me ganhou com a sua resposta. E eu passei por todas as etapas. O que aconteceu? Chegou no final, tinha eu e uma pessoa de Campinas. Mais uma vez eu fui até a última etapa e eu não fui contratada. Então, assim, tudo bem que eu ganhei ela com essa resposta, é importante, mas apesar de não ter sido dessa vez, de não ter sido contratada, desculpa aí o carro de som na rua, não ter sido contratada, mas eu percebi que foi uma das únicas empresas que abriram a porta para mim, porque foram poucas as entrevistas que eu fiz, acho que foram 2 ou 3 no máximo, de 500 vagas que eu cheguei a mandar currículo. Então, mesmo sendo 3 dentro de 500, essa uma abriu a porta para eu participar de todas as etapas, mesmo eu não sendo de Campinas. Então, claro, no final foi contratada uma pessoa de Campinas, foi.
Mas se não fosse essa pessoa, a oportunidade poderia ser minha, porque eu acho que a gente tem que enfrentar e estar disposto a essa experiência. Chega, às vezes, o que eu recebo aqui na Fiocruz também nem sempre é suficiente. Então, claro, vez ou outra, os meus pais ainda me ajudam, eu ainda estou no começo da carreira, mas eu sempre falo, às vezes a gente falta um pouco, então você acaba pagando para trabalhar, mas o que eu tenho aprendido e o que eu vou ter no meu currículo é muito mais importante, vai muito além disso. Nem todo mundo tem as mesmas oportunidades que eu, então eu não vou ser hipócrita também de falar que você pode se dispor a qualquer salário para sair do seu lugar. Mas se você tiver consciência de que é possível, que você consegue se privar de alguns luxos, que você consegue se abrir a essa oportunidade, tente. Perfeito, Ana. Obrigada, gente. Agora para a Rebeca, para fechar. Então, Rebeca, você saiu um pouco, né, dessa área de pesquisa de laboratório, como você mesma disse, né, que é tão comum, né, para quem é da biotech. E aí eu queria saber o que você acha que fez você se sobressair sobre outros candidatos com outras formações, né, que normalmente seriam mais considerados para a vaga que você ocupa hoje, talvez. Bom, me baseando na minha experiência, né, de como que foi minha trajetória no mercado de trabalho, eu acho que o fato de eu, ao longo da minha, né, de toda a confusão, né, ao longo da minha trajetória na UNB, ter já passado por saber que eu estava com um pezinho no administrativo, na gestão. Eu lembro que eu estava na Embrapa, eu gostava do laboratório, gostava dos experimentos e tudo mais, mas eu via as analistas ali de gestão que faziam a gestão do laboratório e eu ficava, gente, acho que a minha ideia assim, de trabalhar é mais para aquela ali. Então, eu já fui me especializando nisso, no quesito de pegar cursos a respeito de administração, de gestão. Então, por mais que, por exemplo, eu estou na área hospitalar, né? Eu faço parte de gestão hospitalar, segurança do paciente, né? Então, a gestão da qualidade no ambiente hospitalar. Muito bem, poderiam pegar uma enfermagem, né? Uma enfermeira ali, ou uma pessoa do administrativo e tudo mais, de fato. Mas acho que o quanto que eu me especializei ao longo da minha graduação, cursos fora também, né? Então, se capacitando, questão de gestão de projetos, fazendo cursos de gestão de projetos, Excel, gente, Excel é vida. Façam Excel, façam curso de Excel, se aprofundem no Excel. Tá? É muito requisitado. Excel, análise de dados. Então, muitas das coisas que eu já vi na biotech, né, eu pude aplicar. Óbvio que a gente vai incrementando um pouquinho mais, porque a gente nunca pode parar, né? Eu acho que tem feito um destaque. E conversando agora, né, nessas últimas respostas, eu estava pensando aqui que é engraçado. Graduação ajuda muito, né? Graduação diz muito. Mas o além, à medida que você vai adquirindo mais experiência da vida mesmo, você vai vendo que graduação não é tudo. Então, você ser biotech não é tudo, mas sim como você se porta, como você se capacita, como você como você se porta, né, diante de uma entrevista, diante do trabalho, quanto que você tem sede de aprender, o quanto que você tem sede de aplicar aquilo, de você estar disposto a novos desafios, né? Então, porque a vida é muito constante, a gente nunca está perfeito em nada, ou perfeito em tudo assim ao mesmo tempo. Então, acho que isso foi um grande diferencial. Então, por mais que seja biotech, eu acho que o meu desempenho, seja em entrevista ou no trabalho, em cursos que eu estou fazendo a mais, eu acho que na minha experiência disse mais, né? Então, me completou, no caso. Óbvio que nem a gente comentou, a biotech me dá mais uma capacidade analítica, uma capacidade crítica, uma maior desenvoltura para fazer relatório, para poder se comunicar, né? Então, acho que foi um conjunto de muitos fatores. Legal. Então é isso. Com essa pergunta eu concluo a nossa entrevista com os ex-alunos. Então, queria agradecer vocês três de novo. Eu gostei muito de estar aqui com vocês, gostei muito das respostas de vocês, acrescentou muito. Muitas coisas eu não tinha pensado ainda, vocês me trouxeram muita coisa legal para pensar e acho que também vai trazer muita coisa para quem estiver assistindo. Então, agradeço todo mundo que estiver assistindo também.
E é isso, hashtag regulamenta biotech. É isso. Biotech. Eu queria agradecer o convite também, né, Bárbara? É muito bom ser lembrado, é muito bom ser reconhecido e ter a oportunidade de falar um pouquinho da nossa experiência também. Obrigada aí pela oportunidade. É isso, gente.